depois era a Páscoa e os pães asmos, isto é, sem fermento. Os principais sacerdotes e os escribas procuravam algum meio de prender Jesus à traição para matá-lo. Porque diziam, durante a festa não, para não haver revolta do povo contra nós. Estando Jesus em Betânia, sentado à mesa na casa de Simão, o que fora leproso, veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro com preciosíssimo perfume de nardo puro e, quebrando o vaso, derramou-lhe o perfume sobre a cabeça. Alguns se indignavam, dizendo: mas para que esse desperdício? Perfume podia ser vendido por mais de 300 denários e ser distribuído esse dinheiro aos pobres. E falavam mal contra ela. Mas Jesus disse: deixai-a. Por que molestais esta mulher? Ela me fez uma boa obra. Os pobres sempre estarão convosco. Quando quiserdes, podeis fazer-lhes bem. Mas quanto a mim, por pouco tempo estarei convosco. Em verdade, ela fez o que pôde. Ungiu meu corpo antecipadamente para a sepultura. Em verdade eu vos digo que onde quer que seja pregado em todo o mundo o meu evangelho, será também contado em memória sua o que ela me fez. Judas Iscariotes, um dos 12 apóstolos, foi ter com os principais sacerdotes para lhes entregar Jesus. Eles, ouvindo Judas, se alegraram e prometeram dar-lhe dinheiro, 30 moedas de prata. Então Judas buscava ocasião oportuna para entregar Jesus. No primeiro dia dos pães asmos, quando sacrificavam a Páscoa, disseram a Jesus os seus discípulos: onde queres tu que vamos preparar a Páscoa para comer? Enviando ele 2 dos seus discípulos, disse: ide à cidade, e sairá ao vosso encontro um homem trazendo um cântaro d'água. Segui-o e dizei ao dono da casa, onde ele entrar, que o Mestre Jesus pergunta: onde é o meu aposento, no qual hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Ele vos mostrará um espaçoso cenáculo, mobilado e pronto. Fazei ali os preparativos da Páscoa. Então, partindo os discípulos, foram à cidade, acharam tudo como ele lhes tinha dito e prepararam a Páscoa. À tarde, Jesus foi para lá com os 12 apóstolos. Quando estavam à mesa e comiam, Jesus falou: em verdade eu vos digo que um de vós que come comigo vai me trair. Então começaram todos a se entristecer e a perguntar um após outro: porventura sou eu? Jesus respondeu: é aquele que põe comigo a mão no prato. Pois o Filho de Deus, ele se vai, segundo está escrito a seu respeito, mas ai daquele por quem o Cristo é traído. Melhor seria para esse homem se não tivesse nascido. Estando eles a comer, tomou Jesus o pão e, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: tomai, este é meu corpo. Tomando o cálice, rendeu graças a Deus e todos beberam dele. Então lhes disse: este é meu sangue derramado por muitos. Em verdade eu vos digo
digo que nunca mais beberei do fruto da videira, até aquele dia em que o hei de beber novo no reino de Deus. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Disse-lhes Jesus: a todos vós serei hoje pedra de tropeço, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersadas. Mas depois que eu ressuscitar, irei adiante de vós para Galiléia. Mas Pedro falou: Senhor, ainda que sejas para todos uma pedra de tropeço, nunca o serás para mim. Então Jesus declarou: Pedro, Pedro, em verdade eu te digo, tu, hoje, esta noite, antes de cantar o galo 2 vezes, 3 vezes me negarás. Mas Pedro repetia com veemência: Senhor, ainda que seja necessário morrer contigo, de modo algum te negarei. E assim diziam todos os demais. Chegaram a um lugar chamado Getsemane, e disse Jesus aos seus apóstolos: sentai-vos aqui enquanto eu oro, enquanto eu falo com Deus. Levando consigo Pedro, Tiago e João, começou a ter pavor e a se angustiar. Então lhes disse: minha alma está triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. Adiantando-se um pouco, prostrou-se em terra e começou a orar, que se fosse possível passasse dele aquela hora. E orando dizia: Abba, que quer dizer Pai, tudo que é possível, afasta de mim este cálice. Todavia não seja o que eu quero, mas o que tu queres, Senhor. Voltando, os encontrou dormindo e disse a Pedro: dorme, Simão, não pudeste vigiar 1 hora sequer? Eu vos digo: vigiai, orai, para não entrares em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Voltando, encontrou-os dormindo novamente. Estavam com os olhos pesados, nem sabiam o que respondiam a Jesus. Voltou Jesus pela 3ª vez e lhes falou: agora podeis dormir, descansar. É chegada a hora. O Cristo está sendo traído nas mãos de pecadores. Levantai-vos, vamos daqui, já se aproxima aquele que é o meu traidor. No mesmo instante, enquanto ainda falava, chegou Judas Iscariotes, com ele uma multidão armada de espadas e varapaus, multidão enviada pelos principais sacerdotes. O traidor lhe tinha dado um sinal dizendo: aquele a quem eu beijar, esse é que é Jesus. Prendei e levai-o com toda a segurança. Havendo chegado, aproximou-se logo de Jesus e disse: mestre! E o beijou. Então eles lhe puseram as mãos e o prenderam. Pedro puxou da espada e, dando um golpe no servo do sumo sacerdote, lhe decepou uma orelha. Mas disse Jesus: viestes armados de espadas e varapaus para me prender, como se eu fosse um salteador? Todos os dias eu estava convosco no templo, ensinando, e não me prendestes lá, mas isto é para que se cumpra a Escritura. Todos o deixaram, todos fugiram, Jesus ficou sozinho. Seguia Jesus um moço coberto unicamente com um lençol, e o agarraram, mas ele, largando o lençol, fugiu. Levaram Jesus à casa do sumo sacerdote.
reuniram-se todos os principais sacerdotes, escribas e anciãos do povo. Pedro o seguia de longe até dentro do pátio da casa do sumo sacerdote. Estava sentado com os oficiais de justiça, aquentando-se ao fogo. Os principais sacerdotes e todo o sinédrio buscavam testemunho contra Jesus para entregá-lo à morte, mas não achavam. Porque muitos depunham falsamente contra Jesus, mas seus depoimentos não eram coerentes. Depois, levantando-se alguns, davam falso testemunho contra ele, dizendo: nós ouvimos Jesus dizer: eu destruirei este santuário feito por mãos de homem, em 3 dias construirei outro, não feito por mão de homem. Mas nem assim era coerente seu testemunho. Levantando-se o sumo sacerdote no meio do sinédrio, interrogou o Senhor: então, Jesus, nada responde? Não ouves o que depõe esses contra ti? Mas Jesus se conservou calado, não disse palavra. Tornou a perguntar ao sumo sacerdote: então, és tu o Cristo, o Filho de Deus? Jesus respondeu: eu sou. E vereis o Filho de Deus sentado à mão direita do Todo-Poderoso e voltando nas nuvens do céu. Então o sumo sacerdote, rasgando as suas vestes, disse: não há mais necessidade de testemunhas? Ouvistes a blasfêmia? O que é que vos parece? Então todos o julgaram réu de morte. Alguns começaram a cuspir nele, a lhe tapar o rosto, a lhe dar punhadas e a dizer: adivinha, Jesus, quem foi que te bateu? E os oficiais de justiça receberam Jesus a bofetada. Estando Pedro embaixo, no pátio, veio uma das criadas do sumo sacerdote e, vendo Pedro a se aquentar, o encarou e disse: oh, tu também estavas com Jesus do Nazareno? Mas Pedro negou, dizendo: não sei nem compreendo o que dizes, mulher. Saiu para o alpendre. Vendo a criada, tornou a dizer aos que estavam ali: esse aí é um deles. Mas de novo Pedro negou. Pouco depois, os que ali estavam disseram novamente a Pedro: certamente tu és um deles, pois também és galileu. Pedro, porém, começou a praguejar e a jurar: não conheço esse homem. Imediatamente cantou o galo pela segunda vez. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus tinha proferido: Pedro, Pedro, antes de cantar o galo 2 vezes, 3 vezes me negarás. Então Pedro, caindo em si, começou a chorar amargamente. Aí está, meus amigos, meus irmãos. Uma página como essa dispensa qualquer comentário. Aqui está todo o sacrifício do Mestre por nós. Sabia que a humanidade é ingrata, que a humanidade é inconsciente, essa fraca argila humana. Sabia que ia ser negado, traído, vilipendiado. E, entretanto, sendo o Senhor, se fez um servo. Deus feito homem, verbo feito carne para a nossa salvação. Quantas vezes teremos negado também Jesus? Toda vez que não cumprimos nosso dever, estamos negando Jesus. Toda vez que não cumprimos o novo mandamento, estamos negando Cristo. Esse remorso eu não vou levar. Prefiro que me joguem pedras, me chamem de tudo, mas eu estou dando o recado.
segundo é que quando eu digo aqui, eu realmente sou um apóstolo de Jesus, muitos principais sacerdotes fazem a pretensão dos garotos que é apóstolo. Meu Deus do céu, apóstolo não quer dizer santo. Judas era apóstolo, entretanto foi o diabo, traiu o próprio Jesus. O apóstolo pode ser bom ou pode ser mau. Está aí a prova dentro do Evangelho. Quer dizer que a falsa humildade é pior que a hipocrisia. E eu não gosto de falsa humildade. Gosto de almas limpas, corações limpos. Esse é que vem a Deus, diz o próprio Jesus. O ponto terceiro é quando Jesus se refere ao pão e ao vinho. Quer dizer, o corpo e o sangue. Isso aí deu origem a muita interpretação esquisita, até o tempo atual. Muita gente tem interpretado essas palavras de uma forma que não é a verdadeira. Porque o que Jesus quis dizer é que devemos comer o corpo dele, sim, o seu evangelho. Deve ser o nosso alimento. Nosso sangue deve ser a sua palavra, a sua doutrina.